Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais um culto esta noite e eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz assim: A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, livrem-se das imagens de Astarote e consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e o derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram ali e disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que o Senhor liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus, e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. E o versículo 12, que é o versículo chave. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então, esse culto a gente começa de forma diferente, né? Tristes porque ainda permanecemos pela autoridade dos nossos governos, ainda de forma por meio de vídeo, por meio de gravação, mas alegres porque Deus, graças a Deus, nesta semana, na quarta-feira, dia 13, Deus nos permitiu com que esta igreja comemorasse mais um ano de existência, mais um ano de vida, né? Uma igreja que nasceu em 1967 e hoje completa, graças a Deus, 53 anos. Então a gente vê, assim como foi Israel, assim como foi nessa liderança de Samuel para com Israel, as lutas que Israel enfrentou. É claro que durante todo esse período Israel também teve seus momentos de queda. Israel ele teve que abrir mão daquilo que eles fizeram de errado, daquilo a quem eles serviram, para servir 100% e fielmente ao Senhor. E por se arrependerem diante de Deus e por decidirem servir somente ao Senhor, Israel venceu a batalha contra os filisteus, a quem eles estavam presos. E Samuel decide, naquele lugar onde eles venceram, erguendo uma pedra entre Mispá e Sem, dando o nome daquele lugar de Ebenezer, dizendo de que até ali o Senhor os ajudou. Até ali o Senhor os ajudou, livrando eles, principalmente das mãos dos filisteus. Quantas lutas essa igreja não passou durante 53 anos? Errando e acertando, né? Altos e baixos, muitas coisas nós passamos. Eu não peguei toda a história da igreja, né? Muitos irmãos podem contar melhor do que eu, mas com certeza para que ela chegasse até o ano de número 53, hoje em 2020, com certeza se passaram muitas lutas, assim como muitas lutas se passaram com o povo de Israel também. Mas assim como com Israel, Deus também até hoje tem nos ajudado, né? E nós damos graças a Deus por isso, mesmo na pandemia, mesmo
a gente marcando uma história talvez um pouco chata, né? Desse período onde todos nós estamos isolados em nossas casas, nesse período de quarentena, mas mesmo assim Deus tem tido controle sobre toda essa situação e nos tem permitido estar aqui cultuando ao nosso Deus e agradecendo a Ele, mesmo nos dias de hoje, agradecendo por mais um ano de existência da nossa igreja, de 53 anos, e até quando Deus nos permitir que esta igreja ela permaneça com as portas abertas, para que a gente possa dar continuidade no trabalho que Cristo nos deixou, que é de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Vamos estar em oração ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um ano que o Senhor concede a esta igreja, Pai. Tantas lutas, ó Deus, tantas dores, tantas dificuldades, ó Deus, vitórias. Ó Pai, só o Senhor, ó Deus, pôde presenciar o que aconteceu com esta igreja durante esses 53 anos, ó Pai. Todas as dificuldades que ela passou, ó Deus, para que chegasse até o dia de hoje. Ó Deus, onde ela completou 53 anos, no dia 13 de maio de 2020. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo aquilo que ela passou, ó Pai. Até por momentos difíceis, ó Deus, para que a tua igreja aprendesse a lidar com as dificuldades e a tua igreja se fortalecesse diante das adversidades, se fortalecesse diante de circunstâncias que vinham contrário a nós, ó Deus, que nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, ó Pai. E que assim o Senhor continue ajudando esta igreja, ajudando a cada um dos membros, ó Deus, ó Pai, reacendendo a chama nos corações daqueles que estão desanimados, ó Pai, que estão com o seu espírito, ó Deus, enfraquecido, ó Deus, mas que o Senhor possa reanimar os corações de cada um desses irmãos, ó Deus, para que logo possamos estar juntos novamente, ó Deus, louvando e glorificando o teu santo nome, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Deus. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e o seu amor, até nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e o seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do seu amor, consolados e contentes, chegando sempre aos crentes. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor,
encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e o seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu povo, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para seu louvor. Pelo seu poder e o seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus vos guarde em sua luz. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
firmeza e vontade, na fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Amém. Bom dia, amados irmãos. Estou aqui nesta manhã de sábado gravando a mensagem que será transmitida para vocês amanhã no culto. Graças a Deus estamos aqui todos bem. Não está sendo fácil, nem para nós, e eu tenho certeza que para nenhum de vocês, mas é algo que talvez seja necessário nós passarmos. Deus o sabe. Estamos com muitas saudades de nos reunir novamente, mas também temos a responsabilidade de assim obedecer às recomendações médicas e da nossa Secretaria da Saúde, do Ministério da Saúde, para que a gente colabore na contenção desta doença que tem assolado não só o Brasil, mas todo o mundo. Mas eu não quero falar muito sobre isso, porque acho que todos nós já estamos exaustos de ouvir, sobre esta doença que
está perdurando muito e demorando para ir embora, mas Deus o sabe, e eu tenho a certeza de que estamos nas mãos de Deus. Muito bem, hoje eu queria falar com vocês a respeito do seguinte tema. Será que tudo realmente está no controle de Deus? Eu ouço muitas vezes e muitos irmãos comentarem isso, falarem isso, que, olha, incentivando, transmitindo uma palavra de conforto, de ânimo para outros irmãos. Olha, confia em Deus, tudo está no controle de Deus. Mas a pergunta desta mensagem é: está mesmo? Será que todas as coisas que acontecem no mundo estão no controle de Deus? Tem muita gente que não acredita nisso. Muita gente afirma e até quer crer que Deus não está nem mais olhando para nós, que Deus abandonou esse mundo que Ele criou, que o mundo chegou numa certa situação em que nem o próprio Deus dá jeito. E o que é interessante nós observarmos é que até dentro da própria Bíblia nós vemos personagens escolhidos por Deus para realizar uma determinada tarefa, que estavam duvidando de que tudo realmente estava no controle de Deus, de que as coisas que estavam acontecendo, como por exemplo a nação de Israel, que é o exemplo que eu vou dar aqui, que isso já tinha fugido ao controle de Deus, que Deus já não estava mais olhando para Israel. E a gente encontra isso lá no livro de Juízes. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, nós vemos um homem chamado por Deus para fazer uma tarefa, para libertar, para o povo de Israel da opressão, de um outro povo. E este homem, que se chamava Gideão, ele faz ele expõe a Deus o seu ceticismo, se realmente tudo estava no controle de Deus. Os israelitas estavam sendo afligidos pelos midianitas, e Deus levanta este homem para libertar o povo daquela opressão. E aí em Juízes, no capítulo 6, no verso 13, quando o anjo de Deus chama Gideão para executar aquela tarefa, Gideão responde, verso 13: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Notaram aqui que Gideão ele está assim, obviamente ele estava sofrendo com a aflição trazida sobre Israel pelo povo midianita, e quando Deus o chama para libertar, ele diz assim: Senhor, se o Senhor realmente está conosco, por que essas coisas têm acontecido? Então talvez, meu amado irmão, meu amado ouvinte, talvez você, se estiver passando por alguma aflição, alguma adversidade na sua vida, alguma dificuldade muito grande, e que você não vê uma luz no fim desse túnel, talvez você esteja dizendo: Senhor, se o Senhor é comigo, aonde o Senhor está? Por que o Senhor deixou chegar a essa situação? E aí é que surgiu o tema da mensagem de hoje. Será que realmente tudo está no controle de Deus? Será que as coisas que nós estamos acontecendo já não fugiram ao controle de Deus, ao controle, às rédeas do Senhor? A fé nessa questão vai depender de como nós vamos agir nas situações diversas que aparecem
na nossa vida. Então vamos lá. Quando eu falo que tudo está no controle de Deus, qual é a base bíblica que eu apresento para isso? Então eu vou aqui expor algumas, porque eu creio piamente que tudo está no controle de Deus. No livro de Lucas, Lucas narra aqui um trecho bastante interessante, para a gente analisar, e o texto está apontando, realmente, não há nada que não seja do conhecimento de Deus, não há nada que fuja ao controle de Deus. Então no livro de Lucas, Lucas escreve uma menção do próprio Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 12, versos 6 e 7, quando ele diz assim: olha, não se vendem 5 passarinhos por 2 centavos, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Quando Lucas escreve essa menção de Jesus Cristo aqui, o que ele está dizendo? O que o Senhor Jesus Cristo quer aqui nos dizer? Que passarinhos eram vendidos nessa época por um preço muito irrisório, muito baixo. Olha, 5 passarinhos aqui estão descritos 2 centavos. Hoje a gente nem tem centavos de real na mão, não é essa a relação direta, mas o que Jesus Cristo quis dizer, não é um valor muito baixo que vocês pagam por 5 passarinhos. E apesar do homem dar um valor muito baixo aos passarinhos que são uma criação de Deus, Lucas está aqui, ou Jesus está dizendo pela narrativa de Lucas, que nenhum deles está esquecido diante de Deus. Nenhum passarinho. Nós não temos muitos aqui na cidade, mas quem vai para o campo, quem vai para a roça, puxa, é até gostoso de manhã, você ouve centenas de sons emitidos pelos pássaros, voando para um lado e para o outro. E Jesus Cristo está dizendo aqui que Deus conhece cada um deles. Apesar de nós não darmos muito valor a essa criação de Deus, Deus dá. E ainda Jesus usa desta figura para dizer assim: se Deus dá valor ao mais humilde, ao mais simples passarinho, que os homens pagam centavos por ele, imagina nós. Não que Deus não dê valor aos passarinhos, mas Ele está dizendo, olha, até aos passarinhos, que os homens não dão tanto valor assim, Deus cuida de cada um deles. E diz mais, olha, os fios de cabelo da sua cabeça, Deus sabe todos quantos são. Você já imaginou? É óbvio que isso é uma figura, é uma forma de expressar como as coisas, ou todas as coisas, estão no controle de Deus. Eu já tive muito mais cabelo na minha vida, já dei muito mais trabalho para Deus contar. Mas vocês já imaginaram a capacidade que Deus tem de controlar, de estar observando todas as coisas, por mais simples que sejam, por mais pequenas que elas sejam? Nada escapa ao olhar de Deus, nada escapa às rédeas de Deus. O texto está afirmando isso. Então, a gente pode ainda continuar perguntando, né? E por que as coisas ruins acontecem, então? Se Deus está no controle de todas as coisas, por que Deus permite ou tem permitido acontecer tudo isso? Por que nós, os crentes, os filhos de Deus, ainda estamos nesse mundo e sofremos as consequências dessa desastrosa caminhada do mundo atual? Talvez você pode não dizer com todas as palavras, mas talvez você já tenha pensado muito a respeito disso. Eu separei um exemplo aqui que é muito clássico
para explicar estas situações. Nós vemos aqui que na vida do filho, de um dos filhos mais novos de Jacó, na vida de José, apesar desse jovem ser muito obediente a seu pai, um jovem que dava alegria ao seu pai pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de agir, pela sua honestidade, pela sua retidão, esse jovem ele sofreu nas mãos dos seus irmãos, nas mãos dos seus das pessoas que o compraram como escravo. E a gente vê que em toda essa história que a Bíblia narra a respeito de José, havia um propósito de Deus. Então vamos analisar aqui, abrindo a nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 45, eu quero ler esse texto depois de fazer uma breve narrativa a respeito da vida de José. José era um dos filhos, ou talvez antes do nascimento de Benjamim, um dos filhos mais amados de Jacó. Jacó tinha um apreço muito grande por ele, tenho a certeza de que isto era fruto de uma reverência, de um respeito, de uma atitude de fidelidade, de respeito que José tinha para com Jacó. E o que aconteceu é que seus irmãos invejaram isso. E por causa dessa inveja, eles atentaram até contra a vida de José. Vocês já imaginaram isso? Nós temos os nossos irmãos de sangue desejando que nós morramos e até atentando ou procurando, maquinando um plano para nos tirar a vida. Como é que nós nos sentiríamos? Talvez se nós estivéssemos passando por essa situação, nós diríamos assim: Senhor, por que o Senhor permitiu que isto acontecesse? Se o Senhor é comigo, se eu estou fazendo o que é certo, por que o Senhor tem permitido que isso aconteça comigo? José depois, ele, por intervenção de Rúben, o irmão mais velho de José e da família dos filhos de Jacó, por intervenção de Rúben, ele foi poupado, sua vida foi poupada, ele foi lançado num poço. E quando passaram um grupo de mercadores ismaelitas, ele foi vendido, levado para o Egito, vendido novamente para o governador, um dos governadores do Egito. Ali ele agiu de uma forma correta, que no tempo em que ele trabalhou para Potifar, ele adquiriu uma tamanha confiança. Por quê? À toa? Não. Por sua fidelidade, por seu cuidado, seu zelo ao seu Senhor, fazendo tudo certo como Deus tem ensinado. E mesmo assim ele ainda sofreu uma injustiça, foi acusado injustamente e novamente se vê numa prisão. Dessa vez lá no Egito, não numa cova, mas lá no Egito. A Bíblia não fala por quanto tempo, eu pelo menos não me lembro desse detalhe, por quanto tempo José ficou preso. Mas tenho a certeza de que foi tempo suficiente para José, talvez, a Bíblia não narra isso. Aliás, a Bíblia não narra, não me vem à memória aqui, já li esse texto não poucas vezes, mas não me vem à memória aqui em um momento em que José levanta os olhos para o alto e pergunta a Deus: Senhor, por que o Senhor está deixando que isso aconteça comigo? Talvez ele tenha pensado. Mas o fato é que ele foi preso, e lá na prisão, Deus, ainda olhando para ele, ajuda-o, ou revela a ele o sonho de um copeiro, de um padeiro. E isso repercute mais tarde, em que o próprio faraó precisa da ajuda de José, e José, com a operação de Deus, revela o sonho do faraó e ainda é colocado para controlar toda os mantimentos e armazenar os mantimentos no Egito.
e faz isso executa um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. E José, um não egípcio, um hebreu, ele é tido entre os egípcios como uma pessoa, uma autoridade de respeito, extremamente competente. Quando José tem a oportunidade de ver novamente os seus irmãos, depois de idas e vindas, depois de José testar os seus irmãos, José reúne todos eles e diz o que está relatado aqui por Moisés, no capítulo 45 de Gênesis, verso 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Preste atenção agora o que José diz. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Irmãos, eu estive pensando a respeito desse texto aqui, e muitas perguntas vão surgindo, no decorrer da nossa meditação. E eu fiquei aqui a me perguntar: será que Deus induziu na mente dos filhos de Jacó de atentarem contra a vida de José? Será que foi Deus quem colocou este sentimento no coração desses irmãos de Jacó, de José? Será que Deus é que provocou a mulher de Potifar para atentar contra a moralidade de José? Eu não acredito nisso, porque a Bíblia diz que Deus não é tentado e a ninguém tenta para o mal. Mas Deus, Ele é capaz, Ele tem um poder tão grande, que Deus, Ele utiliza até mesmo dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, para fazer com que a sua vontade seja realizada. Eu tenho a certeza que Deus não permitiu que José fosse morto por seus irmãos, porque esse não era o propósito de Deus. Deus queria que José chegasse até o Egito. Eu tenho a certeza de que Deus não tentou a mulher de Potifar para assim atentar contra a moralidade de José, mas Ele usou disso e deu a José a condição de escapar desse erro, mas permitiu que ele fosse para a prisão, porque tudo estava sendo controlado por Deus. E José, lá na frente, quando ele olha para todas as coisas que aconteceram para ele, ou aconteceram com ele, o fato de seus irmãos intentarem matá-lo e terem vendido ele como escravo, e tudo aquilo que aconteceu em sua vida, ele olha para seus irmãos e diz: o propósito de Deus era me fazer chegar aqui. Aí a gente lembra do que Paulo escreve aos Romanos, dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. E aí a gente começa a entender mais claramente que todas as coisas estão realmente no controle de Deus, embora elas pareçam completamente descontroladas, embora elas pareçam que não exista para elas solução. A Bíblia nos leva a crer que tudo realmente está no controle de Deus e nada vai sair diferente do que Deus planejou
ou do que ele anteviu, e diante da sua onisciência, ele falou: eu vou usar dessa situação, mas lá na frente tudo vai afunilar para que a minha vontade seja realizada. A gente, quando lembra de Abraão, nós começamos também a relembrar aqui em nossas mentes tudo aquilo que a gente viu, tudo aquilo que a gente aprendeu. Abraão, ele tinha uma tamanha fé, e é por isso que ele é reconhecido como o pai da fé na Bíblia, porque ele cria que tudo estava minuciosamente no controle de Deus, que ele não hesitou em levar o seu filho para ser sacrificado, porque ele sabia que se Deus lá na frente tinha prometido que dele faria uma grande nação, e através de Isaque, mesmo que Abraão tirasse a vida dele, Deus o faria ressuscitar. Por quê? Tudo realmente está sob o controle do Deus que nós cremos, no único Deus, Criador dos céus e da terra. Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 33, que os caminhos do Senhor são inescrutáveis. Ou seja, nem sempre nós conseguimos explicar o que Deus está fazendo. A maioria das vezes nós somos falhos em entender. É por isso que a Bíblia, através de diversos textos, ela tem nos levado a confiar e a saber que tudo está sob o controle de Deus e que Deus sabe o que faz. Nós temos que viver desta forma. Talvez a nossa maior falha como cristãos seja não ter aprendido ainda como viver desta forma, descansando no Senhor, confiando que Ele está controlando toda e qualquer situação da nossa vida. Voltando ao livro de Lucas, para nós ainda entendermos que, nós devemos temer ao Senhor, porque os homens e as circunstâncias dessa vida, elas podem realmente nos fazer mal. Isso não quer dizer que as coisas fugiram ao controle de Deus, porque no texto que nós começamos a ler, lá no livro de Lucas, nós lemos os versos 6 e 7, agora o 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nós muitas vezes tememos muito as coisas que podem afligir esse nosso corpo. E mesmo que elas possam afligir o nosso corpo, até mesmo nos tirar a vida, acabou por aí. A influência, o mal que esse mundo pode nos causar, nós cristãos, é a deterioração deste corpo, a nossa morte física. Mas Jesus Cristo está aqui dizendo: olha, não se preocupem com isso. Vocês devem se preocupar e temer por aqueles que além de tirar ou de permitir que a sua vida seja ceifada, ele tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Como está dito lá no Evangelho de Mateus, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, sejam lançados no lago de fogo. A esse temei. Então, irmãos, encerrando a mensagem de hoje, eu quero enfatizar aquilo que está descrito agora. É um texto correlato ao de Lucas, Mateus capítulo 10, verso 29, que diz assim: não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Se Deus tem esse nível de controle com relação às aves dos céus, o que dirá com relação à nossa vida? Que lá no texto de Lucas, e aqui também está afirmando que para Deus nossa vida ainda é mais preciosa.
Pense nisso, irmãos. Que fé nós estamos vivendo ou demonstrando? Talvez você possa dizer, pastor, mas é mais fácil você falar porque você não está passando pelo que eu estou passando. Irmãos, cada um de nós tem a sua cruz para carregar. Uns de um jeito, outros de outro jeito. Mas o que a Bíblia nos ensina não sou eu, não são palavras minhas, eu estou repetindo aquilo que a Bíblia diz, descansemos no Senhor, porque tudo está debaixo do seu controle e todas as coisas vão redundar na realização da vontade de Deus. Fiquem com essa mensagem, que Deus conforte o coração de cada um de vocês, que Deus dê a cada um de nós uma semana repleta de bênçãos, que Deus nos ajude a suportar as aflições, proteja a nós e a todos os nossos familiares, a todos os nossos irmãos em Cristo dessas doenças que circulam pelo nosso país, pelo mundo, e que Deus nos acrescente a fé. Deus abençoe a cada um de nós. Tenha um bom dia, irmãos. Eu agradeço e é em nome de Jesus que eu transmito esta mensagem. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mas agora eu não entendi nada, mamãe. Quem era o povo de Deus? Os israelitas ou os filisteus? O povo de Deus eram os israelitas. Ah! E Davi era um israelita, era do povo de Deus. Mas, mamãe, e o que aconteceu depois? Chegando lá, ele avistou um gigante que estava afrontando o povo de Deus. Ai, afrontando? É, isso mesmo, desafiando. Meu Deus! Vou pegar 5 predas, prega essas predas que eu vou matar aquele gigante. Vou procurar aqui 5 predas. Vou colocar aqui na... Rapaz! Que ovelha nervosa é essa, rapaz? É isso que vai... Eu quero saber, é isso que vai me enfrentar? E pra cá ganhar vai ser quem? Minha espadinha aqui, fica aí, espada. Ó, deixar minha coisinha aqui direitinho. Eu quero ver quem vai me enfrentar. Forte do jeito que eu sou bonito, gente, olha. Sou bonito, gente.
Ó, bonito do jeito que eu sou, charmoso. Vou enfrentar isso só fazendo assim, ó. Cadê a história? Cadê a história? Tá em cima da perua. Pera. Conta não, pera aí. Você vai tacar essa pedra? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido e em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido e em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém. Seja grato a Deus, não só de boca, não só de louvor, de você ter cantado agora agradecendo a Deus. Seja agradecido a Deus em atitudes. Demonstre ainda mais essa gratidão com sede e vontade de querer voltar logo, de passar toda essa situação, de querer estar aqui junto, né? Seja grato a Deus por estes 53 anos que esta igreja comemora. Nada do que passamos se não fosse pelo Senhor. Nada daquilo que conquistamos, nós não conquistamos se não fosse pelo Senhor. Irmãos que estão membrados hoje, irmãos que fizeram parte de nossas igrejas antigamente, irmãos que se foram, né, que estão hoje com Deus, estão nos braços de Deus, né? Então somos gratos primeiramente a Deus, né, pelos 53 anos, e agradecido a Deus por todos os que fizeram parte desta igreja, não só os irmãos membros hoje, até porque os 53 anos que Deus nos concede à igreja, todos nós que fazemos parte do corpo desta igreja, todos nós comemoramos 53 anos, né? Então seja grato a Deus de coração por tudo que Ele tem feito por você durante todo esse período que você tem sido membro desta igreja, por tudo que Deus tem feito por você, por tudo o que Deus tem te abençoado. Seja de fato grato a Deus de todo o teu coração por tudo que Deus tem feito em sua vida. Nós agradecemos a Deus por hoje, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Amém? Muito bem, irmãos, vamos assim finalizar esse culto relembrando aqui, ou agradecendo a Deus os aniversariantes, pelos aniversariantes da nossa igreja do mês de abril. Vou fazer aqui uma revisão, né? E de maio também até o dia de hoje. Então vamos lá. Pela sequência, em abril nós tivemos aí o irmão Rafael, né? Rafael da irmã Raimundo, irmão Vicente, no dia 1º de abril. Irmã Tereza, no dia 2, né? Tivemos também no dia 12 o Gabriel, dia 18 a irmã Amanda e dia 21 o irmão Vicente. Então, a todos esses irmãos, que Deus os abençoe, que Deus cubra a vida de vocês de bênçãos e que Deus aumente a fé de cada um de vocês para continuarmos nessa jornada juntos com Cristo na nossa liderança. Em maio, até agora, né, até o dia 16, até o dia 16, nós temos a irmã Sara, que
que fez aí, soprou velhinhas aí dia 5 de maio, a irmã Osmarina, dia 6 de maio, e dia 13, a irmã Camila, né, futura mamãe, a irmã Maria José e o irmão Danilo, fizeram aniversário junto com a nossa igreja, né? Nossa igreja completou 53 anos no último dia 13, 53 anos de organização. Então, a todos esses irmãos e a todos os irmãos da nossa igreja, parabéns, que Deus continue nos abençoando como igreja, e que a nossa igreja seja uma daquelas igrejas que, quando Cristo voltar, encontre servindo de forma fiel, com fé no Senhor, em obediência à sua santa palavra. E hoje, dia 16, né, a aniversariante é a irmã Jéssica, a nossa caiçara, né, que veio lá de Caraguatatuba, e que Deus abençoe a vida de nossa irmã também. Bom, irmãos, continuemos em oração. Temos aí o pedido do irmão Christopher de mandarmos aí uma foto recente da família que faz parte da nossa igreja, ou vídeo. Então vamos fazer isso e vamos compartilhar. Foi muito bom essa semana ter visto ou relembrado através de fotos e de vídeos, né, os trabalhos que os irmãos realizaram. Eu fiquei muito satisfeito em poder ver. Mandem notícias através do grupo devocional, é uma forma da gente se manter informado sobre a saúde e a vida de cada um de vocês. Nem todos os irmãos têm acesso ao WhatsApp, mas se você puder assim transmitir para quem não tem essas mensagens, por favor, conto com a ajuda de cada um de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós.